uma adulta infantil. Adulta, 40 mais, mas com as ações, as atitudes de uma criança birrenta infantil. Sim, essa era eu. Seja bem-vinda no canal Mulher 40 mais. Eu sou Elis. Aqui é o nosso cantinho de Mulheres 40 mais pra gente conversar, bater papo. Então lá, é isso. Então é isso. Eu me vi quando eu comecei a buscar o autoconhecimento. Deixa eu tomar um cafezinho. Eu só vim descobrir isso, que eu tinha essa mentalidade, essas ações infantilizadas no autoconhecimento. Porque sempre eu vou estar falando para vocês sobre autoconhecimento, porque é o que eu estou vivendo. Iniciei e estou vivendo nessa jornada. Porque a evolução é cada dia, né? E eu achava que não, porque eu estava no automático, né? E quando a gente começa a olhar para dentro de si, a gente vai observando ações e atitudes que não estão certas, que estão erradas. E uma delas era ser aquela criança que com 40 e poucos anos, sim, tudo bem que eu morei lá fora e aí eu voltei e vim morar com a minha mãe. E sim, eu dependia da minha mãe. E sim, era errado. E a gente morava junto, minha mãe pagava as contas, água, energia. Internet não, porque tinha vezes que ela impunha-se algumas coisas, né? Ela falava, não, esse daqui já não... Mas a alimentação também era minha mãe. E sobre relacionamentos também. Relacionamentos, aquela mulher assim... Porque eu só falei uma parte também daquele relacionamento que eu fui traída, né? Mas a parte que eu era birrenta, que eu esperneava, que eu dava piti quando não acontecia do jeito que eu queria. Aí eu começava a analisar, falei, gente, mas isso aqui, esse comportamento é de uma criança infantilizada. Isso aqui é errado. Uma criança que quando recebe o dinheiro, por que eu, bem lá no início, porque quando eu trabalhava, eu não... Depois, bem nos finalmente, antes da minha mãe falecer, eu acho que foi no último ano, que eu comecei a me tocar e falar, peraí, mãe, pode deixar, eu vou comprar o gás. Eu comecei a comprar cesta. E ela, meu Deus, ela ficava maravilhada. Ela falou, meu Deus do céu, mas ela falava pra mim, ai, que bom, minha filha. E tinha algumas pessoas que ela falava que estava maravilhada, que eu estava ajudando ela. Tinha vezes que eu pagava água, energia e a internet já era minha. Comprei cestas. Aí teve uma vez que comprou gás, eu falei, tudo bem, eu mesmo vou pagar. Porque, gente, se eu tô morando com a minha mãe, uma quarentona a mais, e eu não poder... É feio falar isso. É feio. Mas eu tenho que ser realista. Eu tenho que ser... Mostrar a minha vulnerabilidade. Falar assim, eu fui assim. É feio? É. É feio. Não vou negar que é. É feio. Uma pessoa adulta com mentalidade e ações infantil. Tudo bem que criança você ainda releva. Mas um adulto, ainda mais quarentona, tinha vez que a minha mãe até falava assim, que eu era aquelas beata, que tinha vez, ainda chata. Porque muitas das vezes não. Tipo, parece que eu já fui rotulada na minha família que eu sou a chata. Mas hoje em dia eu não ligo, sabe? Antigamente eu ficava intrigada com isso. Coisa de menino birrento, né? Porque sabe que tá errado e não quer mudar. Gente, a gente é incrível. Quando a gente tá... É uma situação constrangedora hoje pra falar assim. Mas a gente tem que, tipo, eu acordei, você é assim também, sabe? Essas coisas de amigo quando a gente vai conversar. Mulher, eu passei por isso, eu fui assim, você também. Porque a gente tem que falar mais, sabe? Porque tem muito adulto desse jeito que eu era com os pais. Vocês acreditam? Porque tem muita gente que diz que não cresce, não desenvolve, porque vive debaixo das asas dos pais. E tem jovens que eu fico maravilhada, que eles é cedo.
tipo, amadureceu, ficou de maior, já voa, já trabalha, já faz isso, faz aquilo, né? Tem jovens que são mais despertos. Eu, com 15 anos, eu fui embora de casa. Embora assim, né, gente? Minha mãe estava consciente e meu pai, né, com 15, morava aqui no interior do Tocantins. E aí tem uma tia que morava em Brasília e perguntou se a gente não queria ir pra lá, né? Morar lá, trabalhar. Mas na minha mentalidade infantil, quando eu era novinha, achava que não, vai ser um emprego ótimo, vai ser aquele, sabe, eu vou acordar a tal hora, eu vou voltar pra lá, eu vou estudar. Não, meu amor. E nem assim eu me desenvolvi, porque depois de certa idade que eu fui, tipo, pra Espanha, não ia dar uns 39, eu ia estar quase entrando nos 40, eu voltei. E fiquei assim, tipo, eu encostei, cruzei os braços, encostei e ia devagarzinho, pra cá e pra lá. Que minha mãe ia ajeitando e eu ia me encostando nela. Falei. E isso que minha mãe era sempre assim, às vezes ela dava um estralo, igual tem vídeo aqui que eu falei que eu fui, que ela me fez ir para um emprego na Polícia Rodoviária Federal. E aí, mas depois de 2 anos parada dentro de casa, minha mãe sempre mantendo. Só não dava assim roupa, calçado, mas eu me virava fazendo bicozinho, tipo, uma geladinha gourmet, vendendo semi-joia, não consegui nada, essas coisas assim. Se vocês quiserem saber com o que eu trabalhei tanto, mas também já quebrei muito, viu? Fracassei, quebrei, fui lá na estaca zero, aí depois voltei de novo. Vamos começar daqui, vamos, né? Se alguém quiser saber mais dessa vida aí de empreendedora, deixa nos comentários. E ela me fez ir pra lá e eu não tinha onde ficar, não, vamos, arruma um lugar e fica, e vai daqui, vai dali. E eu não queria ficar lá porque eu não queria me desprender dela, eu não queria o novo, eu tava com medo. E ela, você vai ficar aí sim. Tipo, me encorajou, falou, você vai. Aí eu comecei a, tipo, me descobrindo. E, gente, o vídeo tá muito legal, esse que eu falo dessa experiência que eu tive lá. Que foi algo surpreendente, que eu choro no vídeo, porque essa mulher que eu trabalhei com ela na Polícia Rodoviária Federal, ela fez eu me desenvolver profissionalmente para dar conta do recado. Uma pessoa que não sabia do nada, eu não sabia do nada, eu ficava no setor do protocolo, né? Eu abria processo, fechava processo, arquivava processo, desarquivava processo, recebia malote. Então, coisas que eu nem sabia por onde ir, mas é uma mulher que tinha vezes que eu fazia as coisas chorando, a lágrima escorrendo, mas eu fazia. Que era aquelas. Isso que ela não era nem policial, ela só era uma concursada que passou e foi para o administrativo, entendeu? Mas ela me fez tipo assim, mostra aí o teu potencial que tu tem. Porque a bichinha aqui queria ficar na casquinha do ovo, protegidinha pela mãe. Aí depois que a minha mãe faleceu, e aí depois que a sua mãe faleceu, ele disse, minha filha, aí o negócio ficou bonito. Gente, não é Deus me batendo, não. É a vida me ensinando. Acorda, bebê. Vai se tornar adulta, vai crescer, vai fluir, vai pegar a autorresponsabilidade agora. Meu Deus. E a bonita que ainda chorava com medo de passar fome. Passa não. Passa não. Quem vem falar pra mim ou vitimizar, não. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu fui capaz de passar esse processo aí, você também consegue. Então, eu vivi, eu nova, quis voar, aí não deu certo, mas eu sempre fui. Aí ia pro Goiás, Brasília, aí fui para Mato Grosso, e voltei para Goiânia, aí vim para minha mãe, aí fiquei, aí fui para Espanha, não, aí voltei, tá vendo? Antigamente eu ficava com medo que as pessoas me criticavam porque eu ficava voando muito. Não, gente, eu não tô nem aí, não. Eu ainda me preocupava, mas ainda assim eu fazia, sabe? Eu ficava, tipo, procurando a melhora. Não, lá vai ser melhor. Lá eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou mudar. E era aquela mentalidade que, quando eu tava sem estudar autoconhecimento, não, lá eu vou ser feliz. Não, lá
eu vou fazer assim, assim, aí eu vou ser feliz. Não, querida, não é lá que tu vai ser feliz. Igual, poderia ter ido para a Espanha com um relacionamento não resolvido, é igual minha irmã falou pra mim, Andoí, você pode ir, o problema vai, você não vai deixar o problema e ele vai, aonde você for, o problema vai junto. Esses problemas internos mal resolvidos, sabe? E foi isso. Uma adulta com ações infantil. Gente, isso é... E tem os relacionamentos que as pessoas têm, né? Que é igual... Vou até citar que isso não envolve ou... Envolve, assim. Que eu tenho visto muito algumas pessoas até falarem que tem mulheres que casam e é como se ela fosse a mãe do homem. Ela pega ele, tipo, pra criar. Aí ela faz de tudo. Gente, tudo bem, tá? Tem mulheres que são bem mesmo assim, segue a risca, submissão e tá tudo bem. Tem mulheres que eu fico assim impressionada. Que a mulher tem que dar conta da casa, a mulher tem que dar conta do filho, a mulher tem que dar conta do esposo, que é adulto. Entrega tudo na mão. Minha mãe era assim, entregava tudo na mão do meu pai. Mas, gente, mas assim, será que você não pode dar uma ajudinha? Pelo menos 1% assim no dia pra mulher? Gente, eu, sinceramente. Aí é isso que eu fico um pouco assim analisando, assim. Pode ser que eu vá casar, tudo bem, pode ser. Mas é uma coisa a se pensar, sabe? Pra gente, tipo, combinar antes de casar, assim. Antes de juntar e falar, não, vamos tentar aqui ver se esse negócio dá certo. Porque, assim, tem mulheres que pegam mesmo o homem pra criar, assim, sabe? Não é que ela vai sustentar é uma coisa. Mas ela pega toda a bagagem, assim, deixa de cuidar de você, porque você... Gente de Deus. Aí ela inclui mais um homem para ser mãe e ainda tem um bocado de filho. Gente, eu acho que eu tenho que trabalhar, eu acho que eu tenho que fazer terapia para trabalhar alguma coisa, porque, assim, nessa mentalidade desse tipo de casamento eu não quero. Não quero. Filhos eu já sei, que tem até vídeo aqui, tá, gente, falando sobre ter filhos. No momento presente, não quero. E tem gente que vai falar pra mim, mas a Cláudia Raia, com 50 teve. Gente, a Cláudia Raia. Eu sou eu. Ano que vem, 2026, eu faço 47 anos. E é sobre isso, eu não quero pegar homem pra criar, não quero filhos. E eu tô acordando pra vida, sabe? Não sou mais criança, mentalidade de adulta. Não é porque... E sobre as finanças também, tá? Eu tive que aprender bastante, porque eu achava que o dinheiro entrava, eu vou comprar isso aqui, que eu preciso disso. Não, peraí, analisa. Com a mentalidade adulta, você precisa disso aqui agora? Isso aqui é prioridade? Pra que você quer isso? Você vai usar? Mas isso aqui é porrada que eu tô aprendendo. Porque vira e mexe, eu deslizo em relação a dinheiro. Mas uma coisa eu aprendi, que não é a quantidade do dinheiro que eu tenho, que eu faço. É como eu administro, como eu solto. Porque tem coisas que eu não preciso. Ano passado eu fiz uma burrada tão grande, final de ano, que eu não ia para lugar nenhum. Comprei uma roupa ficar guardada. Aí eu falei, gente, mas que necessidade eu tinha de fazer isso? E esse ano eu tô, freando assim um pouquinho. Pera, você precisa disso? Deixa eu ver, deixa eu analisar. Não. Né? Tem que ter mentalidade de adulto, gente, para negócio de gasto. Ai, mas é porque eu mereço, porque eu já até parei um pouco de ficar fazendo essas coisas besta na mente, que, não, eu mereço, tá bom. Mas eu vou mais pro campo de alimentação. Não, hoje eu quero isso, hoje eu vou me dar de presente. Então hoje eu vou comer isso. Na minha alimentação, eu mudei isso, tá? Eu falo, não, eu quero comer isso. Aí eu vou, analiso, tá, compro isso. Mas coisas assim, supérfluas de roupa, calçado, calma. Calma, bota o pé no chão, mentalidade de adulta. Vai estudar educação financeira igual eu fiz. Estuda educação financeira,
busca desenvolver, porque consegue sim. Se uma pessoa consegue, qualquer uma consegue. Vamos mudar, né, gente? Isso sim. Pode ser que eu ainda tenha algumas ações, algumas atitudes, pode. Mas eu estou evoluindo. Cada dia na evolução. E mentalidade de adulta, ações de adulta, e é sobre isso. Que a gente possa refletir mais, né? Sobre essas coisinhas assim que a gente de vez em quando passa despercebido. Então é isso. Até o próximo episódio. Bye!